Olá, para você conectado no De Cobertura, estamos chegando com mais uma edição do nosso quadro Grandes Jogos, em que fazemos análises táticas de partidas históricas de Remo e Paysandu. Na semana passada a gente começou com a vitória do Papão na La Bombonera contra o Boca Juniors e agora nesta semana a gente dedica o quadro ao acesso do Remo em 2015 na Série D, uma conquista que encerrou um período de vários anos do Remo disputando ou a Série D ou ficando até sem divisão, algo que gerou naturalmente piadas entre os torcedores do Paysandu. O Remo conseguiu encerrar esse período aí, esse período aterrorizante, podemos dizer assim, para o torcedor, em que o Remo não tinha certeza de ter calendário para o ano inteiro, porque assim como é hoje em dia, na época o clube precisava conquistar essa vaga via estadual e o Leão passou alguns anos sem conquistar o Campeonato Paraense, alguns anos até sem disputar a final, e por conta dessas campanhas o Remo ficou alguns anos longe do Campeonato Brasileiro. Isso se encerrou nessa noite de outubro de 2015, um jogo histórico, por que não? Um jogo que reviveu o clube do Remo, e a gente podia sentir no clima do próprio estádio, não é? Na época, o campeonato da Série D era transmitido pelo Esporte Interativo e eles valorizavam muito os cantos da torcida, os microfones captavam bem o quanto que os torcedores estavam animados, estavam esperando, esperançosos para aquele jogo do Remo contra o Operário, o jogo de volta, depois do Leão ter ganhado no jogo de ida lá no Paraná por 1-0 em Ponta Grossa, a vitória por 1-0 que determinou a vantagem do empate para o Leão. E para esse jogo específico aqui no estádio do Mangueirão, aqui em Belém, do Pará, o Remo vinha com a dupla de ataque suspensa, não é? O Queiroz e o Léo Paraíba. O técnico Cacaio trouxe como novidades a dupla entre o Welton para prender um pouquinho mais a bola, sendo um atacante um pouquinho mais fixo, apesar dele até cair um pouquinho pro lado direito, mas ele não era um ponta como era o Aleilson, por exemplo, que era a dupla de ataque do Welton, mas ele tinha liberdade para cair pelos lados, especialmente o lado esquerdo, e a gente vai explicar um pouco por quê daqui a pouquinho. Nas costas deles tinha o Eduardo Ramos, o camisa 10, o protagonista, o jogador que tinha atravessado Almirante Barroso depois de ter feito uma boa temporada pelo Paysandu em 2013, e o Remo contratou ele em 2014. Já tinha decepcionado naquele ano, não conquistando o acesso para a Série C, mas em 2015 o Eduardo Ramos fez tudo aquilo que a diretoria, pelo motivo que a diretoria contratou o camisa 10 do Remo, e manteve ele para a temporada de 2015. Como volantes, o Remo tinha o Chicão com um papel um pouquinho mais defensivo, especialmente para marcar o Dola, o camisa 10 do Operário, enquanto que o Ilailson, pelo lado esquerdo, ajudava na marcação e ao mesmo tempo tinha liberdade para avançar, puxar alguns contra-ataques, aparecer como elemento surpresa ali próximo da área, chutou bola na trave, chutou bolas para fora, apareceu como esse elemento surpresa, como era o papel dele, fez até um jogo de certa forma subestimado até o Ilailson nessa decisão. Nas alas, o Remo, que jogava com 3 zagueiros, tinha o Levi e o Matheus Miller, o Levi com mais liberdade de avançar pelo lado direito, até porque o Remo já tinha um ponta pela esquerda praticamente, que era o Aleilson, que caía por ali. O Matheus Miller não subia tanto quanto o Aleilson, que como não tinha ninguém fazendo aquela ponta direita, o Levi tinha liberdade para subir. Enquanto que o trio de zaga tinha o Ciro Senna pelo lado direito, o Max pelo lado esquerdo e o Henrique como esse zagueiro central, e o goleiro Fernando Henrique é conhecido da torcida do Fluminense, vice-campeão da Libertadores, da Copa Sul-Americana pelo tricolor carioca, um goleiro muito lembrado aí dos anos 2000, e que conquistou esse acesso com o Remo em 2015. Já do lado do Operário, o time não tinha o seu atacante de velocidade, um dos principais jogadores, que era o Rossi. No lugar dele, o técnico Itamar Schulli, aquele mesmo que chegou a ser treinador do Paysandu mais recentemente, improvisou o Juliano, que era um ala, para ser esse ponta esquerda do 4-2-3-1, 4-4-2 mais ou menos do Operário, com o Juliano caindo pelo lado esquerdo.
Tinha também o Gilvan como camisa 9, o Doda como camisa 10, pelos lados, o Juliano pelo lado esquerdo, o Pedrinho pelo lado direito, o Pedrinho centralizando um pouco para deixar a ala direita aberta para o Manuel subir. Pelo lado esquerdo, o Peixoto não subia, ele era um volante de origem, estava improvisado na lateral esquerda, e quando o Operário tinha a bola, ele não subia, ficava como esse zagueiro mesmo. O Operário fica na prática com 3 zagueiros no momento ofensivo. E os 2 volantes, o Lucas com mais liberdade para se aproximar do Doda, do Pedrinho, no meio de campo, enquanto que o Chicão era responsável pela marcação individual do Eduardo Ramos. Se o Eduardo Ramos caía pelo lado direito, o Chicão marcava ele por ali. Se o Eduardo Ramos vinha para o lado esquerdo, o Chicão tinha a responsabilidade de estar no cangote do camisa 10 do Remo. Na partida, desde o começo a gente via muito equilíbrio. Os primeiros 20 minutos nenhuma equipe estabeleceu de fato um domínio, as 2 equipes tentando na bola longa, o Operário mesmo com a necessidade de vencer, para pelo menos levar para os pênaltis. 1-0 levava para os pênaltis, enquanto 2-1, 3-2, enfim, qualquer vitória por 1 gol de diferença, com o Operário marcando mais de 2 gols, com 2 ou mais gols, o Operário subia pelo gol fora de casa, 1-0 levava para os pênaltis, e o Remo tinha vantagem do empate. Mesmo com a necessidade de vencer, o Operário não começou em cima do Remo. O Operário e o Remo buscavam essa saída longa dos goleiros para os seus jogadores de velocidade, o Remo especialmente buscando o Aleilson, enquanto que o Operário buscava o Juliano do lado esquerdo para essa disputa de cabeça com o Ciro Senna. E o Operário conseguia ganhar um pouquinho mais as segundas bolas e manter um pouco mais a posse, mas não era nada muito ofensivo, nenhuma das equipes chegou com tanto perigo. O Operário, no primeiro tempo, as melhores oportunidades vieram de chutes de longa distância do Chicão, que sequer assustaram o Fernando Henrique, que só foi aparecer o goleiro do Remo já na reta final da partida, com algumas defesas. Mas o Operário não conseguiu de fato colocar perigo para o goleiro do Remo. Tanto que o Remo, na primeira melhor chegada, digamos assim, conseguiu seu gol numa bola parada. O escanteio aos 20 minutos cobrado pelo Eduardo Ramos na primeira trave para o Chicão desviar de cabeça, e aí uma falha de marcação do Manuel, que estava individualmente no Elton. Ele esquece o jogador do Remo e fica olhando a bola, e com isso o Elton aparece na segunda trave, debaixo da trave, para só empurrar para o gol, para fazer o primeiro do Remo naquela noite, abrindo o placar para a festa do torcedor. A partir dali o Remo mudou o seu sistema do 3-4-1-2, podemos chamar assim. O Remo passou a jogar no 4-4-2, com o Aleilson fechando o lado esquerdo da segunda linha de marcação, o Levi ficando na mesma linha dos volantes, junto com o Aleilson do outro lado, e o Ciro Senna passando a ser um lateral direito mesmo, que não subia, enquanto o Matheus Miller desceu para ser um lateral esquerdo. Com isso ficou esse 4-4-2 do Remo, ou um 4-4-1-1. O Eduardo Ramos voltava para tentar pegar essa bola, quando o Remo recuperava, tentava acionar logo o Eduardo Ramos para puxar o contra-ataque, ou próprio Chicão também, os dois principalmente lançando o Levi pelo lado direito, que como o Ciro Senna estava protegendo as costas dele, como esse lateral direito que não subia, o Levi passou a puxar esses contra-ataques, a ser o principal responsável por ser esse desafogo do Remo quando o Operário perdia essa bola no campo ofensivo. O Levi teve um papel importante também, apesar de alguns erros no último terço, alguns cruzamentos, alguns chutes precipitados. Ele deu essa possibilidade que o Remo não ficasse só lá atrás depois do gol, conseguisse atacar com constância, inclusive, principalmente com o Eduardo Ramos e o Chicão lançando ele. De vez em quando também o Aleilson aparecendo pelo lado esquerdo, mas principalmente o Levi. Enquanto que o Operário, já com 2-0 no agregado contra, tentou ir um pouquinho mais para frente, mas o Peixoto não era um lateral de ofício e nem ofensivo. Com isso, o Juliano muitas vezes ficava sozinho.
Nas poucas vezes que o Dodô conseguiu se aproximar dele, rolou uma triangulação entre eles e o Gilvan, só que o Gilvan saía da área e deixava pouco povoada. Com isso facilitava a marcação do Remo em conseguir cortar essa bola, com alguma facilidade, e o Operário não conseguia levar perigo ao gol do Remo, enquanto que o Remo vinha nessa proposta do contra-ataque depois do 1-0. Já no intervalo, o Itamar Schulin, identificando os problemas do Operário, tirou o Peixoto, que já tinha sido amarelado, feito uma falta no Levi. Com isso entrou o Capa para ser o lateral esquerdo mais ofensivo, e o Jean Silva entrou no lugar do Pedrinho, que ficou bem sumido ao longo do primeiro tempo. O Jean Silva, que entrou, ele era um segundo atacante que podia cair bastante pelos lados do campo. Ele entrou especialmente do lado direito, só que muitas vezes o Operário juntava vários jogadores pela esquerda ali no início do segundo tempo, o Julinho, o Gilvan, o Doda, o próprio Jean Silva e o Capa também vindo de trás, e com isso o Operário conseguia uma superioridade numérica em alguns momentos por aquele setor e conseguiu não criar tantas oportunidades, até que meteu uma bola na trave do Fernando Henrique, numa jogada por ali, com o Julinho colocando o Lucas na cara do gol, e depois teve alguns lances do Lucas Silva, em que na individualidade ele deu um passe muito bom para o Gilvan aparecer na cara do Fernando Henrique, só que o goleiro do Remo fez a defesa, mas o atacante do Operário estava impedido e o lance foi anulado. Mas o Operário começou a sair um pouco mais para o jogo, começou a ter um pouco mais de jogadores na parte ofensiva, mas justamente quando o Operário parecia que estava melhorando, veio o golpe praticamente fatal do Remo, que foi o 2-0, com o Eduardo Ramos, numa cobrança de lateral do Matheus Miller para o Aleilson. Ele deu um giro pelo lado esquerdo em cima do Manuel, ele cruzou para a área na tentativa de encontrar o Elton, que estava dentro da área, mas a bola foi um pouquinho por cima. O Levi chegou como elemento surpresa, mas não conseguiu dominar, e na sobra o Eduardo Ramos, livre de marcação na entrada da área, bateu de pé direito no canto direito também do goleiro Paulo Sérgio, paraense Paulo Sérgio, e fez o 2-0 do Remo e praticamente colocou a mão no acesso, e o Eduardo Ramos sendo importante, como era de se esperar. E 3, 4 minutos depois, veio o 3-0, o Operário não teve nem tempo de digerir esse segundo gol, já veio o 3-0 numa falta lateral pelo lado esquerdo do Remo, o Eduardo Ramos novamente na cobrança, e aí o Aleilson desvia de cabeça, a bola parece bater. Na narração, o Jorge Igor do Esporte Interativo, na época, ele disse que a bola bate no Max, depois da cabeçada do Aleilson, mas pela imagem eu tive a impressão que bateu no Douglas Mendes, zagueiro do Operário. De qualquer forma, o gol foi dado pro Aleilson, fez o 3-0, e aí os jogadores do Remo aproveitaram para provocar mesmo os jogadores do Fantasmas, já que durante a semana houve alguns comentários até de certa forma xenófobos, né, em relação ao estado do Pará, os jogadores do Remo, que aproveitaram aquele momento para extravasar, e o árbitro da partida acabou expulsando o Levi. Com isso o Remo ficou com 10 jogadores, e o Elton, que estava ali como camisa 9, o atacante um pouco mais fixo, passou para fazer o lado direito que o Levi fazia, começou a fechar esse lado direito, e o Remo passou a jogar nesse 4-4-1-1, com a Aleilson e o Elton nas pontas dessa segunda linha de marcação, e só o Eduardo Ramos lá na frente. E o Operário colocou depois o Joelson no lugar do Doda, que a não ser quando o Doda recuava para ajudar na saída de bola, ele pouco conseguiu participar do jogo. Quem mais do meio de campo apareceu do Operário, e bem, foi o Lucas, sendo esse camisa 8, ajudando na marcação, aparecendo lá na frente, dando esse suporte para o Gilvan, para o Julinho, para o Jean Silva, e sendo o principal jogador do Operário na partida, ofensivamente falando, até aquele momento. E com isso o Doda sai e entra o Joelson.
mas a vantagem numérica do Operário também não dura tanto assim, com 3, 4 minutos depois da expulsão do Levi, o árbitro, expulsa o Capa, que havia entrado para que tinha entrado até bem na lateral esquerda ali para se juntar ali pelo lado esquerdo com o Julinho, hã, por uma entrada dura em cima do Eduardo Ramos, que especialmente depois ali do 3-0 colocou o jogo no bolso, né. Ele vendo que o Remo estava precisando, o Operário em cima, começou a fazer algumas jogadas individuais, provocar os jogadores do Operário, chamar faltas, provocar cartões, inclusive a expulsão do Capa, que praticamente matou qualquer chance, de algum milagre acontecer ali por parte do Operário. Já com a mesma igualdade numérica, 10 contra 10, o técnico do Remo, Cacaio, coloca o Felipe Massena e o Rafael Paty, Felipe Massena no lugar do Aliilson e o Rafael Paty no lugar do Elton. Com isso, o Remo volta a ter um atacante mais lá na frente, e o Eduardo Ramos nas costas dele, e uma linha de 3 no meio de campo do Remo, os 3 volantes, o Felipe Massena pelo lado direito, o Ilailson pelo lado esquerdo e o Chicão mais recuado, e o Rafael Paty mais isolado lá na frente. Com isso, o Remo partindo nos contra-ataques, tentando. O Remo teve várias chances de matar esse jogo, nessas jogadas de velocidade, essas recuperações, quando o Operário perdia essa bola no campo ofensivo. Desperdiçou muitas dessas chances com o Elton não levantando a cabeça, mesmo com o Eduardo Ramos se posicionando bem para receber muitos passes errados do Elton naquele momento, no segundo tempo, não é? Mas enfim, o Eduardo Ramos poderia ter terminado tranquilamente o jogo com 2, 3 gols, e 3 ou 4 assistências, porque ele também dá 2 passes espetaculares para o Rafael Paty marcar, e o atacante que entrou no lugar do Elton desperdiça a chance do Remo terminar até com uma goleada naquele confronto. Também vale destacar aqui que o Operário, mesmo sofrendo nos contra-ataques, o time, mesmo com 3-0 no placar, continuava insistindo, indo para o ataque, não desistiu do duelo, mesmo quando já era dado quase como impossível, apesar da gente já ter visto muita coisa no futebol, mas o time do Operário não desistiu, continuou em cima, buscando, o Joelson aparecendo mais que o Doda, o Juliano sendo ativado por ele, e nessas tentativas, inclusive veio a primeira defesa perigosa do Fernando Henrique, lá por volta dos 32 minutos, numa cobrança de falta do próprio Juliano, em que o Fernando Henrique espalma para fora. E depois o próprio Jean Silva, que tinha entrado no segundo tempo, faz a jogada do segundo gol, num tiro de meta do Fernando Henrique. O Juan Sousa, zagueiro, ganha de cabeça na disputa com o Rafael Paty, na sobra o Chicão do Remo pega o rebote, mas ele tenta entregar para o Matheus Miller, que está um pouco distante dele, o Jean Silva rouba. Ele passa pelo Ilailson, faz uma bela tabela com o Joelson, avança e cruza para o meio aliás, para a entrada da área, onde está o Gilvan, mas quem aparece para finalizar como elemento surpresa foi o lateral direito, o alemão, que desvia de peitinho para marcar o gol de honra do Operário. Só que aí, depois do primeiro gol do Operário, mesmo eles tentando, era o Remo quem conseguia ter as melhores oportunidades, especialmente com o Eduardo Ramos fazendo novamente aquilo que a gente disse, fazendo novamente, sendo protagonista do Leão naquela partida, aparecendo, driblando os jogadores do Operário, dando passes da morte para o gol, tentativa de gol dos jogadores do Remo. Inclusive ele quase marca um gol de placa, em que ele dá uma caneta no próprio Chicão, que era o marcador dele ali no início da partida, e desde o início da partida, e dá uma caneta dentro da área, deixa o Sousa zagueiro sentado e finaliza para a defesa do goleiro Paulo Sérgio, que evita que o Operário seja eliminado com um gol de placa do Eduardo Ramos. Então, foi aqui, ainda entrou o João depois, já próximo ali dos acréscimos, com a saída do
Chico Sena, do Ciro Sena, na verdade, né, que saiu com câimbras, mas não mudou muita coisa. O Remo venceu a partida por 3-1, conquistou esse acesso no jogo de volta das quartas de finais da Série D de 2015, um jogo histórico que reviveu o clube do Remo, que nos últimos anos aí agora tem perambulado entre Série C e Série B do Campeonato Brasileiro, especialmente porque houve esse momento, esse acesso histórico do clube do Remo, que voltou às principais divisões do cenário nacional do futebol brasileiro. E com isso a gente chega aqui ao final da análise tática dessa partida, Remo 3, Operário 1. Fique à vontade para sugerir outros jogos para a gente analisar, tanto de Remo, tanto de Paysandu, ou os próprios Repás também. Fique à vontade para sugerir nos comentários, no chat dos nossos ao vivos, assim como também no Instagram, @di.cobertura. Fique à vontade também para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para saber quando tiver novos vídeos. E muito obrigado pela audiência de Cobertura, o seu novo ponto de encontro com o futebol.